Oi, Raquel, bom dia. Que bom que você voltou. Eu tive um probleminha com a internet. Olá, Milka, bom dia, sejam bem-vindas. É, Estou aqui com vocês, né? Essa live só vai ficar aqui disponível por 2 horas, tá? Então, a nossa mini aula, que é vocês acompanharem o meu processo de estudo, vai terminar às 6h30, só vai ser 30 minutos. E ela só vai ficar disponível até no máximo 8h30. Depois de 8h30 eu vou retirar ela dos stories e aí começa os stories normal aqui do movimento acadêmico. Mas o grande X da questão é que essas lives vão ficar disponíveis para quem quer estudar um pouco comigo, quem está interessado em saber o que eu faço na minha rotina de estudos, quais são os horários, o que eu estou priorizando no momento. E também para aquelas pessoas que acordam cedo. Eu não quero ficar estimulando as pessoas a acordarem cedo para consumir conteúdo, né? Tem gente que precisa dormir um pouco mais e tá com outros processos. Então, eu vou fazer as lives de hoje. Faltam exatamente 10 dias para minha defesa de qualificação. E aí eu vou priorizar as minhas manhãs para me preparar para defesa. Eu preciso de uma excelente defesa. Então eu estou setada e organizada para todo dia de manhã estudar, tirar aí 1 hora, 40 minutos e me preparar. E eu estava contando antes um relato do meu período de defesa de TCC. O que acontece? Do porquê que eu consegui responder a minha orientadora num momento muito doloroso, num momento de crise, assim, porque ela surtou. Ela disse que eu poderia. Não surtou, né? Mas ela sugeriu algo de um modo muito em cima, não tinha tempo. Ela falou: vamos acrescentar aí uma tabela no seu texto, porque você fez um trabalho bom, mas eu acredito que tá fazendo falta uma tabela de comparação entre o que tu encontrou no início do curso e o que tu encontrou depois do curso. Eu estava falando de formação de professores. Meu texto tinha o quê? 100 páginas, 108 páginas ao todo, um trabalho que deu muito trabalho para realizar em pouco tempo. E minha orientadora disse que não podia entregar para a banca porque ela queria que eu fizesse esse quadro. Só que aí vem a grande questão. Eu já estava me preparando para a defesa. Eu não estava mais produzindo ou escrevendo. Eu tinha conversado com uma amiga minha e falei assim, ó, eu quero me preparar para a defesa. Ensaiei bonitinho na frente do espelho, com o tempo de antecedência. Eu entreguei para a banca e eu comecei a trabalhar em me preparar para a defesa. Aí é por isso que eu estou falando para vocês do motivo dessa live. Ela vai servir para pessoas muito específicas, porque são pessoas que estão num período de se preparar, ou pessoas para conhecer o que é uma rotina de estudos. Se a minha professora tivesse se comprometido, falado isso, num período que eu ainda estivesse em processo de construção, num processo que eu ainda estivesse assim mentalmente organizada para achar o texto ruim, porque quando a gente está perto de entregar um texto que a gente passou muito tempo produzindo, a gente acha que realmente o texto não tá bom, a gente fica num sofrimento porque você passa tanto tempo produzindo aquilo que é difícil você entregar para a banca. Mas quando a minha orientadora disse isso, eu já estava organizada pensando na defesa. Eu já estudava pensando como seria minha defesa de TCC. Eu estava preparada para defender. Ela mandou um e-mail dizendo que queria que eu fizesse acrescentasse uma tabela, isso ia atrasar minha defesa por mais de 3 meses, ia entrar ali em 2014, meados de 2014, e eu tinha terminado no final de 2013, né? Eu respondi um e-mail dizendo que não. E pessoalmente no outro dia eu fui à universidade, a encontrei, e ela de novo voltou ao assunto e disse assim: eu quero que você faça uma tabela. Eu olhei para ela e disse: não, professora, eu não irei fazer. Na época da graduação, gente, eu tinha assim muito respeito, uma disciplina muito grande pela minha orientadora, porque ela era extremamente exigente, assim, uma profissional que exigia sempre o melhor dos alunos. E assim, eu disse não, para vocês perceberem o poder do processo de preparação. Eu já estava preparada para defender o trabalho. E ela veio com os argumentos. Ela disse assim: você sabe que a banca vai te fazer perguntas. E eu falei assim: eu estou preparada para todas elas. É exatamente assim que eu respondi para minha orientadora. Por que eu consegui responder isso? Sendo que eu sempre fui muito passiva, muito obediente, não consegui dizer não para minha orientadora. Tudo que ela exigia eu estava lá fazendo. Eu só consegui fazer isso porque eu estava fazendo exatamente o que eu vou fazer agora com a tese.
eu já tinha me preparado para a defesa. Eu já tinha olhado no espelho, eu já tinha olhado os dados, eu tinha visto o que é que acontece numa defesa de TCC. O que eu tinha que falar. Eu tinha uns slides prontos. 15 dias antes da defesa eu já estava com os slides prontos. Eu sempre tive muito medo de não dar conta de fazer as coisas. Então eu sempre começava com antecedência. O que aconteceu ao longo do tempo foi eu entendendo que esse era um processo de estudos. Antes eu não achei que fosse um processo de estudos. Eu achei que eu fazia tudo na muvuca. Achava que eu estava fazendo tudo de forma errada e não era. Ao longo do tempo a gente amadurece como pesquisador e como estudioso e como intelectual. Ao longo do tempo a gente amadurece muito. Mas esse momento é muito crucial e olhando para trás eu percebo que eu só consegui responder a minha orientadora porque eu estava fazendo esse processo, que é o processo que eu vou fazer agora. Só faltam 10 dias para a defesa para a qualificação da minha tese. E eu preciso entender o que é uma qualificação de tese. Eu preciso entender como ela acontece e quando ela vai acontecer. São 3 passos. Tudo que a gente vai estudar, a gente precisa obedecer o que, como e quando. A gente precisa saber um prazo. Eu preciso saber o que é. Não é só do que eu já vi, o que me contaram. Eu preciso ler, segundo as normas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que acontece numa qualificação. Quais são os documentos que eu preciso enviar. Porque nesse caso, meu orientador falou que ele está responsável, que ele vai verificar toda a documentação. Eu já enviei e-mails para a banca, que vai avaliar meu trabalho. Isso já foi acordado em 3 reuniões com o meu orientador, 3 encontros para acertar prazos e interesses. Eu falei para ele que eu tinha interesse de qualificar, eu não quero adiar, vai ser uma qualificação virtual. A URGS disponibiliza uma plataforma, então tudo isso já foi acertado antes. O que está acontecendo aqui é uma rotina de estudos direcionada só para eu, Fidelane, conseguir me preparar durante 10 dias em um intensivão do que vai acontecer na banca, o que eu vou ter que falar, né? Quais são as partes do meu texto que eu vou priorizar, quais são as regras legais e institucionais da universidade. 6 horas da manhã estudando sobre como alguém vai qualificar uma tese. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para ti depois. Fala de rotina, fala de essa nossa live. Pode ser que você não esteja, nem a Milka, nem a Raquel estejam no processo de qualificação de tese. Só que esse momento de você acordar cedo e aprender com quem já passou pelo processo é muito poderoso. Se eu tivesse tido alguém me dizendo que o processo de preparação de apresentação é muito importante, talvez eu tivesse, gastado menos energia, menos choro, porque todo mundo fica nervosa, né? A gente fica nervosa, fica ansiosa para o momento de uma apresentação. E distinguir as etapas do estudo. Eu sempre falo nas lives que etapas de estudos têm que ser muito bem distintas. Por exemplo, o momento da escrita é o momento da escrita. O momento da escrita é diferente do momento de fichamentos, que é diferente do momento de leituras, que é diferente de você concatenar as ideias, fazer argumentações. Você está tomando banho e você tá lá pensando, poxa, eu poderia usar tal coisa. Será que dá para eu fazer referências ao seriado que eu assisti? Esse é um momento específico. E tem um momento da preparação da defesa. Tem gente que ignora esse momento, tá? Então, as nossas aulas vão ser em prol de como eu estou me organizando para a defesa. É um estudo para a apresentação. Eu vou ler os documentos oficiais e eu vou responder as 3 perguntas, que é o que, como e quando. O que é, que eu estou me preparando? Para o que eu estou me preparando? Eu estou me preparando para uma defesa online, uma defesa numa plataforma virtual, com 2 orientadores, 2 professores doutores convidados de outras universidades. Um professor é o Victor Lemos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. E o outro professor é o professor Márcio Melo, que é da Universidade Federal do Tocantins. Então, eu tenho 2 professores na banca. E esses professores vão trazer vertentes diferentes de análise para o meu texto. Então, outra dica. É sempre importante a gente saber o que aquela banca vai trazer para o teu trabalho, o que vai ser mais importante, por exemplo, para o professor Márcio avaliar no meu trabalho, o que eu imagino que vai ser mais importante para o professor da UFRJ analisar no meu trabalho. Então, para saber o que, além de ler os documentos oficiais, eu preciso também saber o que é a banca. O que eu conheço da banca?
né? Então, eu estou anotando aqui, vou conhecer a banca, as normas da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e saber o que eu posso fazer, até onde eu posso me apresentar. Esse é o quê. O como, eu tenho que saber que vai acontecer virtualmente, eu tenho que saber quantos minutos eu tenho para falar, quais são os aspectos da apresentação formal, por exemplo, se eu tenho muito tempo para falar da metodologia, ou se eu tenho que focar na apresentação, ou se eu tenho que focar na parte da análise que eu tenho, tá? Então, esse é método, saber se eu vou falar de análise, ou se eu vou falar de método, ou se eu vou falar de uma apresentação geral do trabalho, objetivos e hipóteses, enfim. Eu tenho aí, vai ser no dia 30 de abril, no final do mês, e eu tenho 10 dias para preparação. A partir de hoje, provavelmente, eu vou fazer uma live de 30 minutos todos os dias. A de hoje só faltam 10 minutos já. Mas vocês pelo menos entenderem. E eu vou deixar ela livre aqui no Instagram só por 30 minutos. Quero dizer, a aula vai ser 30 minutos, mas eu vou deixar ela livre no Instagram só por 2 horas. Como a gente vai terminar ela às 6h30, 8h30 eu vou retirar ela do ar. Porque não é a intenção fazer com que as pessoas comecem a acordar cedo para verificar como eu estou estudando. E sim, para aquelas pessoas que já estejam acordadas, estudando ali, possam pegar 30 minutos e aprender um pouco de como eu faço para me organizar quando eu estou próxima de algum prazo, tá? Obviamente, 10 dias não é um prazo ideal para passar por esses processos, mas eu já fiz a leitura da tese, eu já me organizei. Deixa eu ver o que a Raquel falou. É muito importante saber desse processo de preparação. E isso dá mais confiança na hora da apresentação, com toda certeza. Com toda certeza. Tem o caso da minha colega que negou, ela disse que não precisava de apresentação porque ela já tinha uma boa oratória, ela já tinha construído o trabalho na época do TCC. Então, ela não iria fazer uma preparação. Porque eu falei pra ela que eu tava indo pra frente do espelho e tava naquele processo. Como eu falei pra vocês, aprender a estudar não é algo natural. A gente, não sei, a minha formação não me deu essas ferramentas. Apesar de que eu estudava junto com a Juliana Ramos, a Milka vai conhecer a Juliana Ramos, que é uma excelente estudante, assim, sempre foi muito dedicada. Eu e ela sempre fomos dedicadas. Só que a gente não entende que alguns padrões que pessoas dedicadas fazem, nem elas mesmas sabem o poder que aquilo faz. Então, eu não tinha noção de quando eu entrei numa argumentação com a minha amiga e falei assim, eu vou me preparar para a defesa. Eu vou ficar na frente do espelho falando a minha apresentação. A minha amiga achou ridículo aquilo. E assim, não é por ironia do destino, porque as coisas não são ironias. Ela não foi bem na defesa. Eu ia até falar o nome da minha amiga, mas eu não quero expor, né? Mas a minha colega de graduação, que disse que não iria fazer a apresentação, passou. Ela tinha 40 minutos de defesa do TCC, eu não lembro mais o tempo. Só que ela passou 60 minutos do tempo dela, ou 60% do tempo dela, falando do período histórico das obras de literatura que ela estava analisando. Ela passou 60% do tempo em um dos aspectos que ela tinha que falar, que era o período histórico, que era importante para a análise dela. E o restante, que se dá aí os 40%, ela teve que fazer uma análise, falar do recorte teórico e fazer um fechamento da apresentação dela. Não deu tempo, ficou corrido. Ela passou 2 minutos falando da análise. Então, ela fez um levantamento analítico de um trabalho de literatura e ela não conseguiu expor. Então, a banca penalizou a apresentação dela, porque não ficou uma apresentação. Ficou algo corrido, algo sem nexo e um longo período histórico apresentado. Período histórico não é uma análise de um TCC, né? Então, ela foi penalizada. Isso é para mostrar o quanto que é importante a gente ter uma confiança, uma segurança. Então, se você não sabe como estudar para uma preparação, se pergunte como é que eu posso me preparar para a minha preparação, como é que eu posso me preparar para uma apresentação de trabalho e se comprometa a isso, respondendo as 3 perguntas: o que, quando e como. O que é essa apresentação? O que equivale ela a você? Quais são as normas, regras que você tem que seguir? Quais são as normas e regras que a instituição exige? E quais são as normas e regras que o seu orientador precisa?
meu orientador, não tem problema nenhum fazer essa qualificação online. Pode ser que outros professores se importem com isso, tá? Como é que ela vai acontecer, quantos minutos eu tenho, quais são as etapas que eu tenho que obedecer, quais são os documentos legais que eu tenho que ler. Eu tô aqui com o... E aí começa. Vamos aqui rapidão antes de finalizar, porque eu não vou passar do horário. Vai ser 30 minutinhos mesmo de live e realmente vou deixar ela disponível somente por 2 horas ali no Instagram. Olha só. Tem aqui a norma 111 do exame de qualificação do doutorado. A qualificação do doutorado na URGS, como é que ela acontece? Quantas páginas o meu texto tem que ter? Qualificação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PPG, letras. Então, tem que obedecer as regras do programa de pós-graduação a qual eu estou vinculado. Aí tem o regimento, tá aqui. Aqui antes eu tinha aberto um documento que estava defasado. E agora estou com o documento oficial. Tem o guia do pós-graduando, que eu tenho certeza que é importante também. As principais perguntas que podem acontecer. Quais são os detalhes que outros doutorandos já falaram. Então, assim, eu tenho que me certificar do máximo. Aqui, dos objetivos. Quais são os objetivos de uma banca? O programa de pós-graduação em Leito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul visa a formação de pessoal, de qualificação, exercício de suas atividades, tá? Da concentração, dos docentes. Eu quero saber quantas páginas eu já tenho que ter. E quais são as obrigações? A Milka, né? Além desses pontos que você destaca, é extremamente importante adaptarmos para as necessidades próprias de uma apresentação virtual. Seria uma boa abordagem desse ponto em suas conversações. Com toda certeza, Milka. Com toda certeza. Porque a interação que eu terei com a banca vai ser uma interação virtual. Então, se a banca estiver fazendo eu tenho que pensar na falha de conexão. Eu tenho que pensar no nível de como eu vou conseguir fazer passar uma verdade para a minha banca, porque se eu não interagir direito com eles, eles vão achar que eu estou falando de forma corrida, desleixada. Então tem que ter esse nível de interação. Com toda certeza você tem razão. É preciso levar em consideração essa abordagem nas aulas, ou nesse meu processo de preparação, né? Que está sendo uma preparação exposta também, né? Não significa dizer que eu vou estudar só esses 30 minutos, pessoal. Eu tenho um roteiro organizado do dia. Como ontem eu mostrei para vocês, eu terminei a organização semanal. Então, eu tenho a quantidade de horas que eu vou gastar para essa preparação da qualificação. Por dia, vai ser todos os dias. Não é que amanhã eu vou deixar de fazer a preparação, não. Então, esse ponto que a Milka levantou, a Raquel também falou de confiança. Então, é exatamente isso. Eu preciso aumentar a minha confiança em mim e no meu trabalho. Depois de passar por esse processo de preparação de documentos, eu tenho que voltar para o texto, saber qual é o nível de argumentação eu vou utilizar e principalmente também observar alguns aspectos que são novos. Eu queria passar pela experiência de uma banca presencial, porque eu amo o momento da banca presencial. Depois eu conto para vocês as experiências. Só faltam 3 minutinhos para a nossa aula terminar, mas é isso. Eu preciso me preparar, como a Milka disse, para as questões dessa interação que vai ser virtual. Pensar na conexão da internet, pensar na minha tonalidade, como é que é, gente? Que a gente fala no nível de voz, né? Como é que eu vou fazer a postura? Porque é inevitável ficar nervosa. Com certeza eu vou ficar um pouco nervosa. Só não fica nervoso antes de qualquer apresentação quem, não se importa com aquele momento. Sabe? Quem está ali, não interessa, tô aqui e pronto, a banca que se vira e tal. Mas naturalmente, se você se importa com a sua tese, se você se importa com o seu trabalho, se você se importa com a sua formação, naturalmente a gente tem um nível de ansiedade, de pressão ali, guardadinho no peito. Então eu preciso sim me preparar para todas as adversidades que podem acontecer. Obviamente, ainda assim pode ser que aconteça uma adversidade lá que eu não me preparei. Mas é natural que a gente consiga abarcar um pouco de todas essas questões. E estando aqui com vocês, já terei dicas e observações que talvez passariam despercebidos caso eu estivesse estudando sozinho. Então, por isso que eu sempre, depois das aulas do movimento acadêmico, falo: estudo é algo coletivo.
A Milka tem um grupo de estudos, a Juliana e o Dejane, e eu tenho certeza que ela sabe isso na pele, da gente estudar com quem a gente confia, estudar com pessoas que se importam com o teu processo de aprendizagem. Então, o que eu estou fazendo aqui é estudar com vocês, porque eu também vou ter um feedback, eu vou saber se vocês estão de algum modo me auxiliando. Eu vou auxiliar vocês em processo de estudos e vocês também. Então, estudar coletivamente é bem melhor do que estudar individualmente, sozinho, sempre inseguros, com perguntas e não ter alguém para ficar próximo, tá? Então, o que ficou da nossa aula de hoje? Que eu preciso saber o que, o quando e o como, que eu preciso destinar um tempo específico. Então, o que? Eu vou fazer uma qualificação virtual com 2 professores doutores distintos e eu preciso analisar o currículo deles dois, saber quais são as vertentes mais interessantes para eles da minha tese. O que eles vão falar? Eu tenho que tentar prever o que eles vão falar sobre a minha tese. O como vai acontecer esse meu processo de estudos. Eu tenho 10 dias, eu vou estudar até o dia 29, todos os dias eu vou levantar cedinho, faço meia hora com vocês e depois mais 40 minutos sozinha, que é ali lendo, me preparando e tal. Vai ter um momento de voltar ao texto, tem 140 páginas, então tem que analisar o que é importante dessas 140 páginas, quais são os passos que eu vou apresentar no dia da qualificação. E o quando, né? Dia 30 de abril vai ser a minha qualificação. E no dia 29 a gente encerra aqui esse período de 30 minutos de estudos. Eu espero que tenha sido útil para vocês duas, para a Milka e para a Raquel, fico muito feliz. Vai ficar disponível essa live, se vocês puderem indicar para alguém que possa fazer diferença, indiquem, porque 8h30 da manhã eu vou retirar, e aí a gente começa as postagens naturais lá do movimento acadêmico. Meninas, o que vocês acharam? Me falem aí um feedback, me dizem alguma coisa aí com relação a esse momento de estudos, e eu espero que vocês estejam organizadas, vai dar tudo certo. Obrigada, Raquel. Que vocês estejam organizadas nos processos de vocês, enfrentando a quarentena da melhor forma possível, respeitando o tempo, respeitando o sono, respeitando alimentação, respeitando carinho e afeto de quem a gente ama, tá? Tem alguns processos que a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer nunca, né? Que o afeto e o carinho aos nossos familiares nesse momento é o que tá mantendo a gente vivo. Então, eu acho... Esse é meu lema número 1, né? O afeto mantém vida. O amor mantém vida. Então, amei. Parabéns por partilhar com tanto afeto um pouco desse momento tão importante pra você. Ai, Milka, obrigada. É realmente muito importante. Depois, a gente olha pra trás e enxerga o quanto que um processo de doutorado exige. Ele exige muito, muito dos doutorandos. E chegar perto de sonhar com o processo de finalização desse doutorado é realmente um grande sonho. Meninas, muito obrigada. A presença de vocês fez toda a diferença. Fico muito feliz de partilhar com vocês. Eu espero auxiliá-las. Sempre que vocês precisarem, eu estarei aqui, tá? Obrigada pela presença de vocês. Vamos juntas. Até mais. Bom dia pra vocês. Que bom, que maravilha, Raquel. Eu gostei e está me ajudando nesse processo de escrita, seguindo suas dicas. Que bom, que maravilha, fico tão feliz. Deixa eu fazer um print aqui com essas mensagens lindas. Mandem os coraçõezinhos aí pra ele. Ficar cheio de coraçãozinho aqui. Ah, não, aí a luz fica horrível, né? Queria que ficasse bem bonitinha a minha selfie. Aqui com os comentários lindos de vocês e os coraçõezinhos subindo. Obrigada, meus amores. Tenham um bom dia. Dedicação. Ah, agora que veio um monte de chuva de coraçãozinho. Não, pera, que agora sim. Eu tirando o céu, parece uma tia-avó antiga, né? Aquelas pessoas... ficou assim uma coisa, pra vocês terem uma ideia. A aula vai demorar mais tempo na selfie do que a aula mesmo. Beijo, meus amores. Até mais, até amanhã, 6 horas da manhã, juntas. Se cuidem.